Ok, meus amigos, dando continuidade a questões de trigonometria, hoje nós temos aqui o seguinte, as curiosidadezinhas. Veja, seno de A, cosseno de A e tangente de A, em função da tangente do arco metade. Curiosidade mesmo, só informações. Nós temos hoje transformação em produto. Seno de A mais B, mais seno de A menos B, dá 2 seno A cosseno B. É só desenvolver seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Seno de A mais B, menos seno de A menos B, é 2 seno A cosseno A. Seno B cosseno A. Cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, dá 2 cosseno A vezes cosseno B. Cosseno de A mais B, menos cosseno de A menos B, dá menos 2 seno A, seno B. Dados dois arcos de medida P e Q, vale para eles as seguintes identidades. Pronto, daquela relação, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos que A mais B, eu chamei de P. E de A menos B, eu chamei de Q. Tirando o valor de A, tá certo? Que é P mais Q sobre 2. Tirando o valor de B, que é P menos Q sobre 2. Substituímos e chegamos nessa relação. Produto. Ó, mais um pouquinho. Faça a revisão. Então, agora vamos exemplos. Vamos exercitar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a soma. Ó, eu tenho a soma de seno. Então, a regra, certo? Bem simplesinho. A regra é bem simplesinha. Quantos elementos você tem aqui? Você tem 2 elementos. Ó, você tem 2 elementos. Ora, você tem seno. Você tem soma de seno. Então, quando você tiver soma de seno, vai gerar produto de seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno. Vai gerar metade da soma, metade da diferença. A regra é essa. Se tiver mais, primeiro é mais. Metade da soma, o outro é metade da diferença. É aplicação em produto. Se você tiver soma de seno, gera 2, sempre de 2 em 2, 2 vezes produto de seno vezes cosseno. Então, essa relação vai ficar 2 seno 40 mais 30, 70, dividido por 2 dá 35. Vezes 40 menos 30 dá 10. Sobre 2 dá 5. Então, é cosseno de 5 graus. Olha aqui. O que nós temos aqui? Nós temos subtração de seno. São 2. Então, 2. Então, lembre, seno, quando você trabalha com seno, gera o produto de seno, metade da soma, metade da diferença. Cosseno. A regra é essa. Se o primeiro for mais, metade da soma. Se o primeiro for menos, a metade da diferença. Então, 40 menos 30 sobre 2. 40 mais 30 sobre 2. Então, essa expressão vai ficar 2. Seno 40 menos 30 dá 10, sobre 2 dá 15. Seno de 15 vezes 40, certo? 40. Aqui é 10, aqui é 10. 40 e 10, está fazendo com 30.
40 e 10. Então, aqui vai ficar 40 menos 10 sobre 40 mais 10. Então, estão 2 seno. 40 menos 10 dá 20. Ó, 40 menos 10 dá 30, dividido 2 por 2 dá 15. Vezes seno de 15, vezes 40 mais 10, 50, dividido por 2 dá 25. Então, cosseno de 25. Ó, agora, quando você tiver soma de cosseno, são 2. Ó, são 2. Se tiver cosseno, gera produto de cosseno. Metade da soma, metade da diferença. Se tiver seno, gera produto de seno vezes cosseno. Se tiver só cosseno, gera produto de cosseno. Metade da soma, porque primeiro aqui não é mais. Então, metade da soma, 8 mais 30 sobre 2, 8 menos 30 sobre 2. Isso aqui vai dar 2, cosseno 110 dividido por 2 dá 55, vezes cosseno 80 menos 30 dá 50, dividido por 2 dá 25. Agora, vamos com cuidado. A diferença de cosseno, então é menos a diferença de cosseno. Então, gera menos o produto de seno, menos 2, gera o produto de seno, metade da soma, metade da diferença. Então, eu tenho 70 menos 30 sobre 2, 70 mais 30 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos 2, 70 menos 30, tá certo? 70 menos 30 dá 40, dividido por 2 dá 20. Vezes 70 mais 30, 100, dividido por 2 dá 50. Tangente, professor. Ó, tangente. A regrazinha da tangente é seno da soma, certo? Se aqui nós temos soma, então é seno da soma, 50 mais 20, sobre seno, certo? Vezes, ó, tangente, cosseno. Então, cosseno de 50 vezes cosseno de 20. Isso nos leva a seno de 70 graus sobre cosseno de 50 vezes cosseno de 20 graus. Então, nós temos seno, se a diferença, seno da diferença, 80 menos 10 sobre cosseno de 80 vezes cosseno de 10. Essa expressão vai nos levar seno de 80, então fica seno de 70 sobre cosseno de 80 vezes cosseno de 10. Ó, se for mais, aqui é mais. Se for menos, aqui é menos. Essas relações estão na transformação em produto. Ó. Soma, seno, ó. Embaixo é o produto cosseno. Então, ó, em cima, seno. Se aqui é mais, se usa mais em cima, o seno. Cosseno dos dois. E se for menos, usa o menos. Embaixo também, cosseno. Nós temos agora, senhores, as equações básicas. Seno de x é igual a seno de alfa.
Então, o x pode ser 2kπ mais alfa, ou 2kπ mais π menos alfa. Cosseno de x igual a cosseno de alfa. X é igual a 2kπ mais alfa, ou 2kπ menos alfa. E a tangente de x é igual a tangente de alfa, o x é igual a kπ mais alfa. O que é isso, professor? A ideia da tangente, certo? Então, veja comigo a ideia, tentar explicar um pouquinho essas relações. Então, eu tenho seno de x é igual a seno de alfa. No ciclo trigonométrico, nós sabemos que esse ângulo aqui, esse aqui é o seno. Existem dois arcos que têm esse seno. Dois arcos. Se eu chamar isso aqui de alfa, isso aqui de alfa. Vamos chamar esse ponto de P, esse ponto de P'. A expressão geral dos arcos é que para aqui é 2kπ. Para os arcos que param no A, a expressão geral, que é o x, é igual a 2kπ mais alfa. Nos arcos que param no P', a expressão geral é 2kπ mais π menos alfa. 2kπ mais π, que vai até aqui, e aí eu volto quem? Eu volto alfa. Essa é a relação entre seno de x igual a seno de alfa. E se eu tivesse pacífico? Cosseno de x igual a cosseno de alfa. No ciclo trigonométrico, cada relação, no ciclo trigonométrico, se esse rapazinho aqui é o cosseno de um ângulo, existem dois arcos que têm esse mesmo ângulo. Vamos chamar de alfa e de alfa. A expressão geral dos arcos que termina aqui é 2kπ. Então, ponto P ou ponto P'. A expressão geral que para no P, vai ser x é igual a 2kπ mais alfa. 2kπ anda alfa para no P. Para no P', a expressão geral é 2kπ, desce até menos alfa. Então, essa é a relação seno e cosseno. Vamos verificar as inequações trigonométricas. Seno de x maior do que m. O que é isso, professor? Onde é a região no ciclo trigonométrico? Vamos imaginar que m seja esse segmento aqui. Esse segmento é o seno de x. Tá certo? Então, se você observar, existem dois pontos. Então, eu tenho aqui, vamos imaginar que isso aqui é x, né? Então, eu tenho aqui, eu quero seno de x maior do que m. Então, esse aqui é o m. Então, o seno de x maior, como está ausente a igualdade, então isso aqui é aberto. Então, o seno é maior do que m, toda essa região aqui. Lembrando que aqui é o nosso m. Então, o seno de x é maior do que m. Então, é toda essa região aqui. E seno de x menor do que m, onde é que estaria?
no círculo trigonométrico, se isso aqui é o nosso M, x, certo? Esse é o nosso M. Como não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto, certo? Como não tem igualdade, caracteriza intervalo aberto. Ora, isso aqui é o M. Eu estou querendo que seja menor. Então, a região que seja menor do que M é toda essa região aqui. Então, essa é a região onde o seno de x é menor do que M. E o cosseno passivo? Como é que é feito isso? Mesma ideia. Então, vamos imaginar que isso aqui seja M, certo? Vamos imaginar M. Então, eu tenho dois espaços. Eu quero que o seno, a ausência da igualdade, não tem igualdade, se tivesse a igualdade, fechado. Eu quero que seja maior do que M. Eu quero a região que seja maior do que M. Então, a região que é maior do que M, essa região aqui. Se eu tenho no círculo agora, então, cosseno. Eu tenho aqui, seja M. Se eu estou querendo o ângulo, a região que seja menor, é a região que está aqui. Essa é a região onde o cosseno é menor do que M. A tangente, que trata de um círculo trigonométrico, vamos imaginar que nós sabemos que a tangente, o eixo da tangente é aqui. Então, eu tenho aqui o nosso M. Então, eu tenho o nosso M aqui. Eu quero a região que seja maior do que M. A ausência da igualdade, a região maior do que M, é essa região aqui. E se você prolongar aqui, a outra região é essa daqui. Então, essa região é que satisfaz a condição tangente de x maior do que M. Nós queremos agora, aqui é o eixo das tangentes, aqui nós temos o M. Eu quero o espaço que seja menor do que M. Então, o espaço que seja menor do que M é todo esse espaço aqui. Aberto, que não existe, né? Aberto. E é esse espaço aqui. Certo? Menor do que M. Isso vai ficar mais claro, meus amigos, na hora que a gente for resolver exercícios. Começamos alguns exercícios. Teoria. A aprendizagem está na parte prática. Primeira questão. Exercícios básicos. Segunda fase de exercícios básicos. Diz assim: sejam alfa e beta arcos não pertencentes ao primeiro quadrante. Olha aqui a informação. Não pertencente ao primeiro quadrante, tais que a tangente é 3/4 e a secante é 13/5. Calcula o valor de 65, seno de alfa mais beta. Ele está dizendo, a informação que eu tenho é que tangente de alfa
tangente de alfa é igual a 3/4. Secante de alfa, secante de beta, secante de beta, ó, secante de beta é igual a 13/5. Alfa e beta não pertencem ao primeiro quadrante. Senhores, a tangente, ela é positiva primeiro e terceiro quadrante, e negativo segundo e quarto. Secante, a terceira letra é C. Secante nos leva ao cosseno. Então, cosseno, que é o inverso do cosseno, é igual a 5/13. O cosseno positivo. Então, vamos verificar. O cosseno, ele é positivo primeiro e quarto, negativo segundo e terceiro. Se esses dois arcos não pertencem, eles dizem alfa e beta não pertencem ao primeiro quadrante. Ora, se a tangente ela é positiva, ou ela está no primeiro, ou ela está no terceiro. Como ele não pertence ao primeiro quadrante, então, conclusão, o alfa, ele pertence ao terceiro quadrante. Ele é bem claro, alfa e beta, certo? Não pertence ao primeiro quadrante. Então, o alfa pertence ao terceiro quadrante. O cosseno, ele é positivo primeiro e quarto. Se ele não pertence ao primeiro quadrante, ele é positivo, não pertence ao primeiro quadrante, então implica o que o nosso amigo, o nosso beta, ele pertence ao quarto quadrante. Então lembre, essas informações é a que eu tenho, certo? Agora vamos verificar primeira regrazinha. Tangente de alfa é 3/4. Melhor maneirazinha para encontrar as outras relações é no triângulo retângulo. Lembre, esse triângulo retângulo é só para você. Esse triângulo retângulo é só para você. Tangente é o cateto oposto dividido pela hipó ou adjacente. Tangente é a relação entre cateto oposto sobre cateto adjacente. 3/4, a hipotenusa é 5. Lembrando que o alfa pertence ao terceiro quadrante. Vamos falar do cosseno. Cosseno de beta. O cosseno de beta é 5/13. Desenha para você só um triângulo retângulo, só para você. Aqui nós temos o beta. Então, o que que eu tenho? Cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Aplicando Pitágoras, então isso aqui vai dar, ó, 13 dá 169, então dá 12. Então eu tenho o triângulo, temos os triângulos. Lembrando que beta pertence ao quarto quadrante. O que nós precisamos encontrar, ó, nós precisamos encontrar uma relação que seja 65
seno de alfa mais beta. Então, vamos aplicar o desenvolvimento. A regrazinha do seno e da cosseira. Seno de A mais B, como é que a regra diz? Seno A cossa beta mais seno beta cossa alfa. Seno A cossa B, seno A cossa B, seno B cossa A. Eu preciso do seno de alfa e do cosseno de alfa. Eu preciso do seno de beta e do cosseno de beta. O arco que está no terceiro quadrante, todo mundo é negativo. O arco que está no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa, então é 3/5. O cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Seno, cateto oposto, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. Cosseno, cateto adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Então, substituindo a minha expressão, vai ser 65, parênteses, seno de alfa é menos 3/5, vezes cosseno de beta, 5/13, mais seno de beta, seno de beta, menos 12, 13, vezes cosseno de alfa, menos 4/15, menos 4/5. Então, nós vamos ter 65. Vamos ver aqui o que nós temos. Então, essa expressão vai ser 65 vamos atrás de espaço, né? Vai ficar bem mais legalzinho. Então, essa expressão vai ficar 65, parênteses, menos 3/5, então vai dar menos, tá certo? Vai ficar 15 sobre 65. É só acompanhar. Aqui nós vamos ter menos com menos dá mais, 48 sobre 65 avos. Sinais iguais, some e dê o mesmo sinais. Sinais diferentes, subtrai o sinal do maior. Aqui nós temos 65. 48 menos 15 dá 33. Vamos nos livrar do 65, então a nossa expressão é igual a 33. É isso que eu fiz, menos com mais dá menos, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 15 dá 65, menos com menos dá mais, 48 sobre 65. Simplificando, nós chegaremos à resposta C de casa. Primeira questão, resposta correta, C de casa. Meus amigos, é isso aí. Uma questão trazendo todas as dúvidas, as revisões. Até a próxima.